Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a nossa gravação de introdução ao Novo Testamento 1, nono dia de aula, parte 2, parte B, tá bom? Então, a gente acabou de ver aqui a data, o destinatário e o propósito, e agora nós estaremos indo para outros detalhes, né? Sobre Teófilo. Estamos estudando sobre o Evangelho de Lucas. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Lucas e Teófilo. Leia para nós, Gil, ou melhor, pastor Johnny, as 3 teorias. As 3 teorias. Primeira, Lucas foi reduzido à escravidão, depois comprado por Teófilo e mais tarde tornou-se um liberto. Então, dá uma pausa aqui. Lembra que eu tinha mencionado na aula anterior que naqueles dias o médico geralmente pegava, encaminhava um dos seus escravos para estudar, depois trazia, ou quem sabe, né, muitas vezes, nós temos que lembrar também que aqueles eram contextos de domínio romano. Muitas vezes, por uma questão de necessidade, alguns vendiam seus escravos. Então, de repente, de uma forma ou de outra, essa teoria ela pode ser provável. Eu não acho a mais provável, mas de repente pode ser que tenha um certo sentido, tá bom? Então, deu para entender? Sim, eu sim. Né? Até por parte do que eu mencionei na aula anterior. Segunda teoria? Lucas, ao querer defender Paulo em sua primeira prisão em Roma, escreve os seus livros, Lucas e Atos, narrando a Teófilo, político influente e simpatizante cristão em Roma, a verdadeira história do cristianismo, destacando o papel de Paulo, personagem principal do livro de Atos. Essa segunda teoria, de fato, ela até ganha uma beleza extra, né? Ganha uma beleza extra. Mas é uma ideia muito interessante, até porque excelentíssimo Teófilo, a maneira em que Lucas trata ele, dando essa ideia de que ele era uma pessoa muito importante. Então, é interessante essa teoria. E a terceira? Teófilo, amigo de Deus, era uma personificação de todo o crente. Também é uma outra teoria que Lucas cria uma obra, dá a um destino hipotético de alguém que quer se encontrar com Deus, e essa pessoa, naturalmente, vai ser quem? Amigo de Deus. É uma outra teoria. Mas eu particularmente acredito que Teófilo foi uma pessoa mesmo. Sim. E só não sabemos de fato quem ele é. Mas, como o Júnior disse, né, qual foi a palavra mesmo quando você citou, Júnior, sobre a maneira em que ele trata Excelentíssimo? É uma autoridade, né? Sim. Você tinha dado uma palavra para o Excelentíssimo. O pronome, né? Eu acho que o pronome, né? É um pronome formal, né? Sim. Uma autoridade, não era... De autoridade, né? De alguém da aristocracia, né? Isso. Agora, olha só que interessante, irmãos. Guardem isso no coração de vocês. Eu quero agora falar algo que eu aprendi um dia com um seminarista, logo depois que um irmão, professor Davi, hoje ele é professor e pastor, mas naqueles dias ele era seminarista, ele teve uma aula no seminário, Metodista Livre, e ele chegou todo feliz lá no pregão e compartilhou comigo isso, eu nunca mais me esqueci, e eu tento passar também para as pessoas pelo qual eu posso estar ensinando. É o seguinte, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, em tese, essas duas obras brilhantes, literárias, espirituosas, históricas, rebuscadas, esse trabalho científico ou historiador, tudo isso, nessas duas lindas obras, foram escritas para uma só pessoa. E o que me destaca e o que eu aprendi com
no caso o irmão Davi, hoje pastor Davi, muitas vezes nós desprezamos uma única alma. Nós queremos pregar um bom sermão para muitas pessoas. Nós não nos dedicamos e investigamos para uma única alma. E quando nós vemos capítulo 1 de Lucas e capítulo 1 de Atos, partindo do pressuposto que ele era um pesquisador, um cientista, uma pessoa detalhista, se realmente ele fosse escrever para muitas pessoas e colocou o Teófilo ali apenas como um nome hipotético, é uma hipótese interessante, mas para mim já cai um pouco por terra o brilho desse pesquisador, porque o médico ele não está preocupado de cuidar apenas de 10 pessoas, ele cuida de cada pessoa, de cada doença, até levar à cura de uma pessoa. Então, para mim, esse lado mais do médico amado estava em pauta aqui no momento em que ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Na minha opinião, todas essas teorias que acabamos de ver são interessantes, essas 3 teorias, mas para mim, Teófilo era uma pessoa que ele tinha evangelizado e agora ele está fazendo essas 2 obras para uma pessoa. Aí eu pergunto, quantos anos de dedicação ele teve, quanto de recursos ele gastou, quanto de oração ele gastou diante de Deus, em jejuns, em trabalho, em queimando pestana, escrevendo tudo diante de Deus, para concluir a primeira obra e depois a segunda obra para uma pessoa, para ganhar mais um para Jesus. Então, o que eu queria destacar aqui? O Evangelho, ele é um por vez. É mais um que a gente ganha para Deus. Muitas vezes a gente quer apenas os milhares, mas a gente esquece que a obra de Deus começa de um a um. Começou uma vez comigo, começou contigo. Foi um Salvador que pregou para uma pessoa e muitas vezes a gente se esquece dessa simplicidade e é no meio dessa simplicidade que está o grande mistério de Deus. Muitas vezes a gente quer pastorear as multidões, mas a gente esquece de pastorear aquele que vai ser, eu diria, o fruto do nosso grande trabalho. Porque se pressupondo que de fato ele fez tudo isso para uma pessoa, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o conduziu para uma pessoa num primeiro momento. Mas o Espírito Santo, na sua sabedoria, saberia que depois, logo desse um, se transformaria em centenas de milhares e milhões. Está aqui. Chegou até nós, o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos, na minha opinião, dos 4 evangelhos, é o meu predileto. É o que eu mais gosto. Mas isso não porque é só para mim, mas perceba quantas milhares de vidas são salvas por causa do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Mas tudo começou com mais um. Então, que a gente possa ser desafiado nessas pequenas coisas de Deus. Tá bom, meus irmãos? E uma segunda coisa interessantíssima ainda, como cientista, como historiador, como médico, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos são repletos de detalhes. Repletos de detalhes. Tudo que for detalhe, na sua grande maioria, quando você pensa assim, Jesus, ele transpirou sangue, vai para Lucas. O filho pródigo, vai para Lucas. Algumas orações especiais, vai para Lucas. Ele é o evangelho dos detalhes. Um médico é detalhista. Para o médico fazer uma boa verificação daquilo que acontece na vida de um paciente, ele faz o quê? Um diagnóstico e depois um prognóstico, não é? Só pode fazer isso quem é um detalhista, tá bom? Mas jamais percam de vista que tudo isso ele fez usando a sua capacidade cognitiva, mas também o quê? Usando aquela doce dependência do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Joia? Então, beleza aqui nas teorias? E sobre essa questão de uma só pessoa, isso é uma pérola, viu, irmãos? Guarde isso. Não despreze o discipular só mais um, cuidar só de mais um aluno, treinar só mais um obreiro, ganhar só mais uma vida,
porque esse mais um pode ser, quem sabe, o Billy Graham, que a gente vai ganhar, tá bom? Dizem que Moody, quando ele foi ganhado para Jesus, um pregador que sempre proclamava o evangelho a muitas pessoas no dia de Moody, pregava para muitas pessoas, as pessoas desprezavam, não ligavam, e aí um dia esse pregador chegou para um rapaz numa sapataria, para um vendedor de sapato, e pregou o evangelho. E quando concluiu de pregar o evangelho, disse assim: você aceita Jesus? Aí Moody disse: sim, eu aceito. Mas esse pregador, a vida toda, ouviu tanto não, que na hora que Moody disse sim, ele disse: mas rapaz, você entendeu o que eu disse? Entendi. Você aceita mesmo? Ele duvidou, porque ele só recebia não. E aí Moody disse: sim, eu entendi, eu quero Jesus. E ali o pregador, então, boquiaberto, orou e ganhou Moody para Jesus. E algum tempo depois, Moody se tornou um dos maiores evangelistas do século passado. Meus irmãos, não subestimem um mais um. Né? Tem vezes que na nossa vida ministerial parece que está difícil para a gente ganhar mais um discípulo, mais um obreiro, mas eu creio que Deus, nas suas maneiras mais variadas, vai fazer conosco o que fez com o Lucas, tá bom? Ou quem sabe com esse pregador, que Deus nos deu alguns moods. Né? Vamos lá, continuando aqui nosso compartilhamento, vamos lá. Então, aqui, Teófilo, joia. Agora vamos lá. Estilo e linguagem, leia para nós, Júnior, por gentileza. Pastor, não compartilhou, não. Não? Opa, obrigado. Joia. Estilo e linguagem, leia para nós, Júnior. Oração. 7 orações são exclusivas no texto de Lucas. 3 parábolas sobre oração. Aqui é o que? Amigo importuno. O amigo importuno. Juiz iníquo. O fariseu e o publicano. Ensino de Jesus sobre a constância na oração. Oração em favor de Pedro, além das orações que também foram registradas por Mateus e Marcos. Louvor, começo e fim. Cânticos de louvor. Olha só, ele é rico de orações, de detalhes. É um dos evangelhos que tem cânticos, que tem louvores. Que mais? Agora, irmã Cleusa, dá para ler para nós? Olha só como ele também vai fazer uma abordagem. O evangelho de Lucas vai dar um destaque imprescindível para a pessoa do Espírito Santo. Dá para ler, irmã Cleusa? Sim, pastor. A pessoa e a obra do Espírito Santo. João Batista é cheio de... agora aqui essa aí eu não consigo. Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, desce... Desde o ventre. Desde o ventre... fica difícil, deixa eu pôr a tela mais perto. Tá. Não precisa ler as referências, tá, irmã? Mas já estão aqui. É porque tem que pôr a tela bem em cima. Desce sobre Maria. No caso aqui, ele está abreviando o Espírito Santo, sabe? Ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Maria. Isabel e Zacarias, tomados pelo Espírito Santo. Simeão fala por impulso do Espírito Santo. O batismo de Jesus é o Espírito Santo. A condução de Jesus ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impele a volta de Jesus à Galileia. Jesus exulta no poder do Espírito Santo. A ordem de Jesus a respeito do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Ele é um grego, pressupomos, único gentil, mas que ele entendeu toda a fé judaica, todas as profecias judaicas, e ele sabia que o que ele estava fazendo não era fruto da ciência ou da academia, ou da literatura ou da medicina, mas era fruto do Espírito Santo, e por essa razão prestigia
a pessoa e a obra do Espírito Santo desde o começo até o final. Fantástico, não, irmãos? Ô, irmãos, ó, aqui dá uma mensagem maravilhosa, hein? Né? Estilo e linguagem. Parábolas exclusivas do texto de Lucas. Ó, os dois devedores, capítulo 7. O bom samaritano, capítulo 10. O amigo importuno, capítulo 11. O rico tolo, capítulo 12. O grande banquete. A moeda perdida, o filho pródigo. O mordomo injusto, rico e Lázaro. Servo sem proveito. O juízo injusto. Fariseu e publicano, as minas. Esta quantidade de material exclusivo confirma tanto a sua capacidade de investigação quanto o seu propósito. Pode ver que ele trabalha com muitos detalhes. É um evangelho muito rico. Teologia básica. Pode continuar lendo para nós, irmã Cleusa, que aqui está bem, pelo menos para mim que está um pouco grande, eu acho que dá para a irmã ler, né? Dá. Universalismo do plano redentor. Não somente os gentios são aceitos em pé de igualdade com os judeus, mas também os marginais da vida. A pecadora, capítulo 7, o louvor do leproso samaritano, o publicano capítulo 18, Zaqueu 19, um dos dois ladrões na cruz, capítulo 23. Olha só, meus irmãos, universalismo do plano redentor. O que ele quer dizer com isso aqui, irmãos? O que o nosso querido professor, pastor Jair Ribeiro, estava querendo traduzir, como a maioria das obras também de teologia ortodoxa vai comentar? Que a proposta da teologia dele é pregar o evangelho para todos. Agora, guarde isso, irmãos. Há uma ideia também de salvação universalista, no sentido assim, que Deus salva todos. Não é isso. É o universalismo do plano redentor, ou seja, a redenção é em Jesus, salvando todos. Não é que todos são salvos, tá bom, meus irmãos? Depois, em teologia sistemática, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão, porque hoje muitos pastores liberais, e principalmente aqueles que querem ser inclusivos, de uma igreja inclusiva, que eu também chamaria de igreja da porta larga, eles, para adocicar de que todos estão salvos, eles falam sobre que Jesus é universalista, ou seja, todos serão salvos. Mas a nossa Bíblia deixa bem claro que para que todos sejam salvos, precisam conhecer o Redentor e o Salvador, que é Jesus, tá bom? Não vou entrar muito no mérito, mas o Evangelho de Lucas, ele tem essa ideia de apresentar o Redentor e o plano Redentor por meio, não só para judeus, mas para todos. Pode ver que ele fala da pecadora, do leproso samaritano, do publicano Zaqueu e os ladrões da cruz. Ou seja, ele abre o leque. Ele está lá falando da biografia de Jesus, durante o ministério de Jesus, que era para judeu, mas ele está abrindo também os olhos de todos, mostrando que esse Jesus que veio fazer um trabalho para os seus, atinge a todos. A todos, tá bom? Algum comentário, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Tudo. Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Não? Então, maravilha. Então agora vamos ir para o próximo slide, que é o Evangelho de João. Vamos para o Evangelho de João, tá bom? Vamos lá. Bom, cada um vai ter uma preferência. Irmãos, todos os evangelhos são maravilhosos, tá? Mas cada um vai ter uma preferência. Uns vão gostar mais de Marcos, outros vão gostar mais de João, outros vão gostar mais de Mateus, de Lucas. É questão de gosto. Todos eles se completam, tá, irmãos? Eu sei de um consenso bem grande que uma pessoa, para ser evangelizado, o Evangelho de João acaba sendo um instrumento de evangelização um pouco melhor,
porque mostra Jesus como Deus. O Evangelho de João é consenso nos evangelismos que dos 4 evangelhos acaba sendo aquele que apresenta mais o Jesus Deus, o Jesus Filho de Deus. Então, no evangelismo, acaba sendo um pouco mais fácil transmitir essa mensagem. Agora, todos os evangelhos, eles são especiais. E a gente aqui concluiu, então, os sinóticos, e agora a gente vai estar entrando no Evangelho de João, que não é chamado de sinótico, porque ele traz uma abordagem diferente. Segundo a tradição, é porque João, quando ele escreveu, ele achou por bem de não querer reprisar assuntos que já era comumente falado pelos 3 evangelistas. Então, essa é uma opinião. Eu, particularmente, acredito que essa opinião ela é muito válida, mas também quero acreditar que Deus dirigiu João para traçar uma revelação exclusiva. Não que ele não pudesse, mas é porque Deus, como faz do jeito que bem entende. Paulo, por exemplo, poderia ter escrito um 5º evangelho, uma biografia, mas não o fez. A vocação de Paulo foi escrever para as igrejas, doutrinando as igrejas. Então, eu acredito que o Evangelho de João está mais ligado à vocação, ao propósito de Deus. Mas essa opinião de que os outros 3 evangelhos já era comumente conhecido, já era bem falado, tinha a testemunha dos demais apóstolos, demais cristãos da igreja primitiva, então, por essa razão, João faz uma outra abordagem. Mas quando eu faço essa refutação dessa abordagem, é porque eu gosto de trabalhar na premissa de que o apóstolo João foi guiado pelo Espírito Santo. Assim como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu não abro mão disso. Por que eu digo isso, irmãos, assim, com muita ênfase? Porque, para mim, todo o Velho e o Novo Testamento tem o viés direcional do Espírito Santo sobre o escritor. É algo muito forte. É algo muito além do escritor. Está dentro da vocação suprema de Deus, está dentro do dom daquela pessoa que o Espírito Santo deu. Então, assim, eu sei que essas articulações nossas de achar que João não escreve por causa que já tinha 3 outros evangelhos, ela é muito legítima e deve ser considerada, mas eu quero acreditar que João, ele escreve o Evangelho de João, a biografia de Jesus, ou o evangelho dele, guiado pelo Espírito Santo, assim como ele escreve o livro do Apocalipse, não tem nada a ver com o evangelho, e é guiado pelo Espírito Santo, assim como ele escreve as cartas, e não tem nada a ver com o Apocalipse, nem com o evangelho, e são cartas doutrinárias das igrejas. Ou seja, eu não abro mão dessa clareza suprema do Espírito Santo conduzindo os nossos irmãos na última revelação. Tá bom? Vamos lá, então? Vou compartilhar agora aqui o Evangelho de João. Evangelho de João. Jesus, o Filho de Deus. Autoria, data, localização, composição, propósito, João, o apóstolo, teologias básicas e os gnósticos. Argumentos contra a autoria joanina. Polêmica do fragmento de Bor. Citação de Papias sobre a morte de João e Tiago pelos judeus, reforçada pelo testemunho de Jorge, o pecador, no século IX, refutação de Gálatas 2,9. Os 2 homens chamados de João, especulação a respeito de João, o presbítero, ser um segundo João, que não o apóstolo. Quando nós vemos João escrever sobre eu, o presbítero, ali é porque ele já era um ancião, e não era nenhum problema ele escrever se auto-nomeando presbítero, porque a palavra presbítero é o pastor ancião. Então, vai ter esses argumentos contra a autoria joanina, tá bom? Vai ter essa polêmica do fragmento de Bor, tá? E também sobre essa questão de serem 2 João, João o apóstolo e João o presbítero. Oposição da seita dos Alogoi, 170 depois de Cristo. Tendenciosa, pois eram contrárias à doutrina do Logos eterno, verbo, a palavra, mente, expressão de Deus.
Aqui, irmãos, eu não queria gastar muito tempo, né, nesse ponto, até porque eu queria gastar mais tempo sobre os assuntos propriamente ditos, daquilo que é mais como doutrina tradicional e ortodoxa, tá? E a crítica moderna, com base nos discursos de Jesus. Então, vão ter vários argumentos contrariando a autoria joanina, tá, irmãos? Aí, principalmente da escola da autocrítica, tá bom? Se vocês depois quiserem de mais detalhes, eu explico no particular ou pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Agora, vamos lá. Argumentos favoráveis à autoria joanina. Evidências textuais internas, testemunho dos pais da igreja, Irineu, discípulo de Policarpo, discípulo de João, Tassiano, autor do Diate Saron, Justino Marte e Papias. Ou seja, esses testemunhos dos pais da igreja já nos bastam, são bastante convincentes, tá, irmãos? Apoio de grandes estudiosos eruditos. E aqui, vários eruditos que vão trabalhar principalmente em cima dos testemunhos dos pais da igreja. Como eu disse, irmãos, a teologia liberal, as questões polêmicas, elas existem, não tem como a gente fugir, mas eu particularmente vejo que eles acabam fazendo um desserviço à teologia bíblica, tá bom? Vamos lá. Data e local da composição. Leia para nós, Júnior, por favor. Data: a Escola Crítica de Lubigin, 160 depois de Cristo. Tübingen. Lubigin. Ou seja, ele vai falar que o Evangelho de João não foi escrito por João, foi escrito no ano 160 depois de Cristo. Perceba, irmãos. Agora, voltando aqui a um ponto. Por que o Evangelho de João tem tanta polêmica? É simples, irmãos. Porque é o Evangelho que vai falar sobre a divindade de Jesus. Tá entendendo? Uhum. É simples. Verdade. É bem simples. Não, pastor, não precisa ser muito espirituoso, não. Os outros evangelhos tratam Jesus como o Messias. O outro evangelho, que é o evangelho de Mateus, Messias, o evangelho de Marcos, o servo, o evangelho de Lucas, o homem. Jesus, homem, filho do homem. Né? Também tem o lado da divindade. Mas João é Jesus, o Filho de Deus. A deidade, né? A deidade. Então, se puder negar que Jesus é Deus, sim, e deixar apenas como Jesus um ser humano, o diabo vai estar muito feliz, entendeu? E aí, as escolas de alta crítica, que eu já ensinei para vocês, ou eles são dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, ou de algum outro, né, tinhoso por aí, tá bom, meus irmãos? Mas é bem simples isso, ficou claro, irmãos? Claro. É o evangelho que mostra o Jesus ressurreto, do começo ao fim. Então, irmãos, quando a gente tem o Jesus ressurreto do começo ao fim, o evangelho de João já começa trazendo a ideia do Logos, dando uma ideia de eterno, e que esse eterno se encarna e habita entre nós. E aí ele vem fazendo uma obra maravilhosa, ele esteve entre nós, e ele é Deus. E ele disse que quem não comesse da minha carne, ou não bebesse do meu sangue, não tinha parte comigo. E ali, pronto, é tão simples assim. Pode ver que as expressões como Jesus é Deus, palavras dos apóstolos mostrando que ele é Deus, a grande maioria está em João. É simples. É uns gadarenos ou não são, irmãos? Fala sério, né? Certeza. Na hora de valorizar Marisa, ou melhor, Maria, põe ela como corredentora. Mas na hora de valorizar Jesus como Deus, questiona. Questiona a autenticidade de João, questiona. É uns gadarenos, minha opinião, tá? Jesus histórico, né? Tese do tinhoso. Então, continuando, Júnior, por gentileza, descobertas. Descobertas arqueológicas. O Tesarum, né? Diate Saron. Diate Saron, de Tassiano, né? Apócrifo do Evangelho de Pedro. Versículo, né? Aí depois vem manuscritos P.
É manuscrito P? É. Primeira metade do século II, João 18, 33, 37, 38. Aquele pedacinho do Evangelho, lembra? Que datava da data de 130 depois de Cristo. Sim. Então aqui, na realidade, ele só está fazendo algumas citações de fontes que vão mostrar o seguinte, que a datação é muito mais próxima do primeiro século do que depois do primeiro século. E aí vem a grande questão, que é essa daqui. Pode ler para nós, Júnior? A erudição evangélica, 90 depois de Cristo. Exatamente. O local da escrita? Éfeso, né? Éfeso. Reafirmado por Irineu. Então, a data de consenso, que deve ser por volta dos anos 90 depois de Cristo, e o local em Éfeso, porque ele foi pastor da igreja de Éfeso. Logo depois de Paulo e logo depois de Timóteo, quem assume essa igreja é o apóstolo João. Depois vem Policarpo e aí outros servos de Deus. Irmã Cleusa, leia para nós, filha, por gentileza. Sim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. O propósito do livro é esse. Foi escrito para que crescêssemos nele e crescêssemos que ele é o Filho de Deus e tenhamos vida no nome dele. Tá joia? João o apóstolo, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. João o apóstolo. Seu nome, Iohannes em grego, Yohanan em hebraico. Deus tem sido gracioso. Seu pai, Zebedeu, é Meudom, pescador de profissão, homem abastado, pois tinha empregados. Sua mãe, Salomé, pacífica, Marcos 15, 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus. Uma pergunta, né? Irmã de Maria, mãe de Jesus. João 19, 25. Aqui, irmãos, é só uma coisa interessante. É uma probabilidade, tá? Uhum. Se isso for verdade, logo, ele era primo de Jesus. Interessante, né? Talvez explicaria o fato daquela inclinação no peito. Há duas possibilidades. A primeira possibilidade era que João, ele era o caçula dos discípulos. Possivelmente, dos apóstolos e discípulos, ele era o mais novo de todos. Podem ver que na ressurreição de Jesus, quando Pedro e João correm até o sepulcro, ele chega primeiro. E pode ver que também ele vai morrer por volta do ano 100. Ele escreve esse evangelho nos anos 90. Logo, então, se pressupondo que ele morra com os 90 anos de idade, ele devia ter por volta de 20 e poucos anos no ministério de Jesus. Ele devia ser, então, ali o caçula, o guri da classe. E como guri, sendo tratado até de forma mais afetiva pelo mestre e pelos demais. E também a questão do temperamento que oscilava, filho do trovão, é mais compreensível também por um garoto. Mas só que olha que coisa fantástica, irmãos. Isso daqui, que ele é um primo de Jesus, é uma dedução, tá? Porque há uma certa correlação quando se pensa nisso. Será que era a irmã mesmo de Maria? Pode ser, é uma dúvida. Agora olha que interessante, irmãos, guardem isso. João, ele era filho do trovão junto com seu irmão. Ou seja, eles eram tempestuosos. Naquele episódio dos samaritanos, eles queriam até orar para que viesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Mas depois, na caminhada com o mestre, ele se transforma no quê? No apóstolo do amor. E agora guardem isso. Isso é uma das pérolas do Evangelho de João e da vida de João.
eu estive estudando um pouco sobre a vida de João, e é consenso em todos os pais da igreja, em todos os livros de teologia, e principalmente na tradição cristã, que o apóstolo que mais falou sobre o amor e que mais viveu sobre o amor não foi nem Pedro nem Paulo, mas foi João. João ele é conhecido como o apóstolo do amor, e ele, com a sua vida, com a sua obra, com o seu evangelho e com o seu testemunho, foi aquele que mais imprimiu as digitais do amor de Deus no coração da igreja apostólica e da igreja primitiva. Isso é fantástico. Sabendo que ele era filho do trovão, que queria ver o fogo cair do céu e consumir samaritano, mas ele se entregando ao Espírito Santo na caminhada e se deixando ser lapidado, se transformando agora num pendão de amor, isso deixa para nós uma mensagem maravilhosa. Dizem que nos últimos dias da vida de João, enquanto ele pregava, ele simplesmente falava: filhinhos, amemos uns aos outros. Amemos. E as palavras dele, segundo alguns historiadores, é que muitas vezes ele simplesmente falava, em muitos momentos, isso: amem uns aos outros. Ou seja, imaginem um culto de domingo em que o pastor sobe para o púlpito e simplesmente lê isso e diz: filhinhos, amemos uns aos outros. Deixa eu dar a bênção apostólica. Pastor, e a mensagem? Essa é a mensagem. Então, olha que forte isso. Foi a pessoa que mais imprimiu esse valor, essa doutrina, essa obra do amor na igreja primitiva. Eu fiquei fascinado ao aprender disso. Estou passando para vocês, tá bom? Eu sei que é um livro de introdução, é uma matéria de introdução, não estamos fazendo aqui esboços nem avaliações, mas são riquezas que a gente vai aprender. Então, sobre a questão dele ser um guri, também tem tudo a ver, porque ele vai morrer por volta dos 100 anos de idade, irmãos. Ele escreve na data do ano 90. Então, possivelmente, ele seria, né, o caçula da turma. O caçula da turma. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Você já tinha ouvido falar sobre isso que eu acabei de dizer? Da idade, sim. Eu cheguei até a pegar uma matéria um tempo atrás, que entre os discípulos de Jesus, a pessoa dizia que somente Pedro tinha maioridade. Tanto é que naquela passagem que me parece que tá todos os discípulos, eu não lembro de cabeça, quando Jesus pede para ele pescar, e havia ali uma moeda dentro do peixe, era justamente para pagar o imposto, que pertencia a Jesus, que no caso era de Jesus e Pedro. Aí a pessoa defendia que somente Pedro possuía maioridade, e todos os outros eram mais novos, e João era o mais novo dentre os outros. Olha, essa informação eu não sabia. E sobre a questão do amor, do apóstolo que mais imprimiu amor, você já tinha ouvido falar, pastor e irmãos? Já não com tanta ênfase como o senhor mencionou, mas sim. Sim, as cartas dele deixam um pouco claro, né? Mas é interessante quando a gente vai ler um pouco os pais da igreja, o assunto sobre ele, que enriquece mais, a gente compreende o porquê ele disse tanto sobre o amor, né? Fala, Júnior. É porque é o destaque das expressões, das palavras, né? Do verbo ágape, fileu, né? Eros, são amor no grego, né? E ele destaca muito a questão do amor. E esse amor que é distorcido, né? Pelo que você falou, dos inclusivos, né? Sim, esse sim. amor que ele fala é o amor que você deve ter pelo próximo, né? Não é o amor do romantismo, não é o amor na questão sexuais. Os inclusivos tenta distorcer. Exatamente. Exatamente. Então, maravilha. Continua aqui, meu irmão, pastor Johnny, seu irmão. Seu irmão, Tiago, Jacó, né? Marcos 1, 19 e 20. Tiago e João eram sócios de Pedro. Acho que é Lucas 5, 10 ali. Tá Isso. Agora aqui, deixa eu fazer uma outra citação, irmãos. O pai, Zebedeu, era pescador de profissão, tinha empregados, assim como Pedro e André eram pescadores e também tinham empregados. Possivelmente, esses 3 apóstolos, eles eram classe média.
Eles não eram ricos, admitamos, porque ser pescador naqueles dias, ainda mais, né, eles tinham esse ofício, tinham ali empregados, mas para uma pessoa se tornar rica, já ia uma outra dimensão. Mas eles eram bem de vidas. Agora, deixa eu, agora aqui, irmão, você vê, mais um detalhe aqui. Detalhes, acréscimo, né? Olha que fantástico. Pedro, Tiago e João, sócios, amigos, trabalhavam juntos antes do encontro com Cristo. Vem Cristo, e aquilo que já era bom se torna melhor. Olha que interessante. Seria à toa que eles se tornaram os 3 principais dos 12? Eles já tinham uma relação antes de Cristo, já tinham confiança antes de Cristo, já tinham a harmonia antes de Cristo. Cristo só potencializou aquilo que já era bom. Isso é fantástico. Percebam que na vida nós podemos ter vínculos e amizades maravilhosos e até confianças, e com Cristo isso melhora. Muitas vezes nós desconsideramos esses detalhes, mas na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá, irmãos? Aqui só mostra o quanto eles já tinham afinidades, já tinham entrosamentos, já tinham combinação. E agora, quando veio Jesus, aquilo que já era bom entre eles só potencializou. Na minha opinião, isso tem a ver com a grande liderança que o próprio Cristo dá a eles, porque eles são muito harmoniosos, os 3. Pedro se destacando e Tiago e João também com Pedro. E depois os demais. Fantástico, né? Eu quis deixar esse acréscimo porque eu acho que são detalhes que a gente passa desapercebido na Bíblia e a gente não percebe. Tem vezes, irmãos, que a gente tem uma combinação muito grande com uma pessoa e no Evangelho aquilo só tende a melhorar. Se piorou é porque antigamente não era legítimo. Concorda? Essa é uma pergunta. Se piorou é porque não era legítimo. Porque é possível vivermos em sincronia e harmonia na vida, quanto mais em Deus. Tá bom? Guardem isso. Acho que esse é um princípio de liderança fantástico. Muitas vezes a gente está querendo fazer coisas novas com pessoas que a gente não tem harmonia nem combinação. Só uma dica de liderança. Mas muitas vezes você já tem uma combinação enorme com pessoas, você já tem uma confiança enorme, e aí a gente está pegando outras pessoas simplesmente porque elas dizem que creem em Deus, mas a gente não tem harmonia com elas. Na minha opinião, esses valores acompanham-nos na vida e em Deus só melhoramos. Tá bom? Vamos lá. E aqui continua, pastor Johnny, local do seu nascimento. Betsaida, talvez, né? Sim. João 1, 44, 45. Pedro, André, Felipe e Natanael. E aí Jerusalém, talvez também. João 19, 27. Em Cafarnaum, Marcos 1, 21, 29. Local do QG de Jesus. Ou seja, nascimento de João, possivelmente num desses 3 lugares. Tá bom? Sua conversão. João 1, 35, 40, por intermédio de João Batista. Então, João Batista que preparou o coração do apóstolo João para a conversão dele. Seu apostolado? O mais leal de todos os apóstolos, João 18, 15. O que testemunhou o soldado lancear Jesus, 19, 35. O primeiro a chegar ao sepulcro vazio de Jesus, João 20, do 3 ao 7. O primeiro a reconhecê-lo junto ao... Aí está cortando ali, pastor. Ao mar da Galileia, 21, 7. Tá bom? Perfeito. E aqui a teologia básica do livro de João. A encarnação do Logos, manifestação de Cristo ao mundo, manifestação de Jesus aos crentes, reivindicação da divindade de Jesus. E aqui, olha só que fantástico, né? No seu evangelho, João subentende a humanidade de Jesus e defende a sua divindade.
Na sua primeira epístola, João subentende a divindade de Jesus e defende a sua humanidade. Frase linda do nosso querido, saudoso pastor Enéas Tonini, né? Que interessante essa teologia básica, né, irmãos? João e a deidade de Jesus. Olha só esse outro esboço aqui, meus irmãos. Que mensagem maravilhosa. João relata Jesus declarando 7 vezes eu sou. Eu sou o pão da vida, capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15. O eu sou de Êxodo. Eu sou o que sou. Fantástico, né, irmãos? É o divino ou não é? Maravilhoso, né? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? João e os sinais de Jesus. Estão me ouvindo, meus irmãos? É que eu não estou vendo vocês, porque para eu ver vocês, aí agora está cortando metade da tela de vocês, né? Tá. Então, assim. Mas tá jóia. Então, podemos prosseguir? Mais frente. Prossiga. Olha lá. Agora, Jesus e os sinais, João e os sinais de Jesus. Jesus transforma a água em vinho, a cura de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, a cura de um cego de nascença. Irmãos, andar sobre o mar, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, que é a obra maior, assim como a multiplicação, tudo isso aqui é extraordinário, né? Mas somente o Messias, somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer isso. Uhum. Né? João e os discípulos de Jesus, discurso sobre o novo nascimento, discurso sobre a água da vida, discurso sobre a divindade de Jesus, sobre o pão da vida, discurso sobre o Espírito Santo e a vida cristã, discurso sobre a luz do mundo e discurso sobre o bom pastor. Teologia básica. Pode ler, pastor Johnny, para nós, por favor. Carafamia. Ponto central. Ponto central, João 20, versos 30 e 31. João sabia de outros fatos sobre Jesus, mas ele não registrou, não fez, mas de forma consciente. O material que ele registrou visa alcançar o seu propósito declarado, mostrar a deidade de Jesus. A deidade de Jesus faz parte da fé cristã, ou seja, a vida eterna só pertence aos crentes na sua deidade. Trata-se de um plano apologético e polêmico. Apologético, né, defende a doutrina cristã do Logos ante a doutrina herética dos gnósticos, e polêmico, ataca os erros grosseiros do gnosticismo. Joia, ou seja, aqui a gente vê, além de tudo, que João também estava, de uma forma geral, querendo falar sobre a deidade, mas também já trabalhando de uma forma bem direta sobre o gnosticismo, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? O gnosticismo, ele surge nesse período em que ele está eventualmente escrevendo? Sim. Ok. Ele surge, em especial, pastor, principalmente depois da metade do primeiro século. E aí ele pega força ali para o finalzinho do primeiro século. Por isso que João, quando ele escreve as cartas de João já são combatendo o gnosticismo. Porque isso estava envolvendo a igreja daqueles dias. E aí ele escreve as cartas, mostrando também a divindade de Jesus, mas também, como o pastor Enéas Tonini citou aqui, a questão da humanidade. Ó. No seu evangelho, João subentende a humanidade, mas defende a divindade. E nas epístolas, ele subentende a divindade e defende a humanidade. Porque dentro do gnosticismo, a gente já vai ver já, eles fazem uma separação entre o espírito e a carne. E a carne é ruim.
Ora, se Jesus veio em carne, logo ele era pecador. E dentro da doutrina gnóstica, eles diziam que o espírito ele é real, ele existe, mas ele não pode ter carne, porque onde está a carne está em uma inclinação ao pecado. Logo, Jesus era como se fosse um anjo, no entanto, era um corpo espirituoso, não era um corpo carnal. Dentro do gnosticismo, mesmo que a gente tente não ver uma heresia, mas está uma heresia porque justifica que todo pecado está ligado à carne. Logo, Jesus não pecou porque ele não era carne. Mas dentro dessa ideia, você não pode afirmá-la porque somente alguém que morreria e viveria uma vida perfeita poderia ser o sacrifício substitutivo em nosso lugar. Ou seja, então o gnosticismo tenta adocicar de um lado, mas ele dá um tiro no pé do outro. E para piorar a situação, dentro do gnosticismo você alcança a salvação pelo conhecimento. É a gnose, né? É a gnose, o conhecimento. Aí eu diria para você, é o liberal da antiguidade, é o conhecimento. Entendeu? Aqui, ó, os gnósticos. Ó, a filosofia religiosa pagã que ensinava o dualismo entre o mundo físico e espiritual. Não importa a fé, mas o conhecimento. Haviam 3 tipos de correntes gnósticas: o gnosticismo seríntio, de Cerinto, contemporâneo de João e que residiu em Éfeso. Negavam a divindade de Jesus, seu poder era proveniente da descida temporária de um aion, que seria uma emanação angelical. Existia também um segundo gnosticismo docético, que doquel vem de parecer. Negavam a humanidade de Jesus. Seu sofrimento foi só aparência. Olha, ou seja, né, Jesus transpirou sangue, mas só foi aparência. E o gnosticismo imoral. O pecado só atinge o corpo e nunca o espírito. Acreditavam que quanto mais pecado, mais cedo o corpo morreria, libertando o espírito da prisão carnal. Ai, meu Deus. E aí vão as correntes. Então, João escreve as cartas. A gente vai ver quando chegarmos lá nas epístolas de João. A gente vai trabalhar mais sobre o gnosticismo. E em outras cartas também. A gente vai trabalhar um pouco, tá bom? Então, deu para entender aqui? Tranquilo até aí, irmãos? Tranquilo? Pastor Johnny, irmãs? Então, agora, aions. Valente assumia como início de todas as coisas ser primal bitus, que depois de séculos de silêncio e contemplação deu origem a outros seres e por um processo de emanação. Irmãos, aqui é um mix de coisas espirituosas, com especulações racionais, com mundo metafísico, né? Esotérico, é uma salada só, entendeu? Pastor, e aí? Os nossos irmãos enveredaram para isso? Enveredaram. Tanto é que João teve que escrever, entendeu? Então, é aquilo lá, irmãos. Pensem assim, nós somos frutos do meio. A sociedade tem um poder muito grande sobre nós. Por essa razão que a gente precisa se posicionar. Mas isso vai ser sempre assim. O meio sempre vai querer dar as cartas do que cremos, de como pensamos, e nenhuma pessoa gosta de ir na contramão da cultura. Então, nesses dias, aqui foi um laço do diabo para corromper a sã doutrina com relação à salvação em Cristo. Nada mais foi do que isso, tá? A primeira série de seres são os aeons, e eram 30 em número, representando 15 eu não sei nem como se pronuncia. Cisgígias ou pares, eu não sei como pronunciar isso daqui. Sexualmente complementares. Uma forma comum é descrito a seguir. Aí aqui tem uma classificação, tá, irmãos? E aqui fica para vocês fazerem uma lição de casa, porque aqui, ó, nem o pastor Rai se atreve, tá? Aqui, eu estudei sobre esse assunto aqui, mas eu confesso que eu não me recordo muito bem sobre esse assunto, tá bom?
Só sei que o gnosticismo, em resumo, é uma filosofia e uma doutrina herética que adentrou no seio da igreja e, por essa razão, a igreja apostólica, a igreja primitiva, os combateram. Tá bom? O ensino gnóstico. Pode ler para nós, Júnior? O mito gnóstico, o demiurgo, foi gerado pelo Aeon Sófia após sua queda. Ao ser gerado, criou o mundo material com o objetivo de governar e aprisionar na matéria as partículas divinas provenientes de sua mãe, Sófia. Olha aqui, Sofia no grego é sabedoria, tá, irmãos? Olha que interessante. Então, a síntese de toda essa construção e esse fluxograma é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, a seguir, tá bom? Pode ver que aqui são várias categorias, um deriva-se do outro, que vai para o outro, e por isso que eu digo para vocês assim que eu particularmente não sou prolixo sobre isso, aprendi basicamente aquilo que os livros de teologia tratam, não mergulhei nessa praia, tá, irmãos? Continua para nós, Júnior? Querendo libertar as almas aprisionadas ao mundo material. E só um detalhe, né? Isso remete àquilo que Paulo Coelho e Raul Seixas pregava, a filosofia esotérica do Aeon, da liberdade, que cada um é uma estrela. Tem essa conexão, viu? Eu nunca pensei sobre isso não, Júnior, mas os místicos, eles nadam geralmente numas águas muito parecidas, né? Tem, da gnose. Interessante. Querendo libertar as almas aprisionadas, ó. O que é a prisão? É verdade. Ao mundo material, Sofia rebela-se contra o demiurgo, e o verdadeiro Deus inefável envia aos humanos o seu filho mais querido, o Eon Christos, ou Cristo, que desce ao mundo material com o objetivo de transmitir a gnose, que é conhecimento, às almas para que elas tenham consciência de sua identidade divina e parta para o pleurama, libertando-se do jugo e da escravidão de demiurgo. Olha que interessante, irmãos. Eu aprendi logo cedo com o meu pastor que me batizou, o pastor Orfeu, ele dizia assim: Deus cria tudo e o diabo copia. Então, sempre, qualquer linha, seja ela filosófica, seja ela gnóstica, seja ela como agora, né? Como que o Júnior falou há pouco, como que você usou o termo, que até você citou Raul Seixas, Júnior? Esotérica, seja era espírita. Sempre a gente vai ver que Deus criou tudo e o diabo copia e tenta reconstruir, repaginando o que o Criador fez. Só que ele é um copista muito ruim e basta a gente poder nadar um pouquinho nas águas de Deus que nós logo descobrimos que o que ele faz é um plágio muito sem vergonha da obra da criação, né? Mas, infelizmente, aqueles que estão mortos acabam sendo seduzidos pelo conto dessa sereia, né? O canto da sereia. Então, conclui para nós, Júnior. O Aeon Cristo restauraria a harmonia no mundo dos Aeons, curando a doença no mundo material em consequência da catástrofe na ordem ideal, dando ao homem o conhecimento que irá resgatá-lo do domínio da matéria e do mal. Ou seja, né, então aqui é uma breve síntese do que é o ensino gnóstico. Lembrando que temos várias categorias, né? Ou tipos, ou correntes, tá bom? São várias, tá, irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo ok. Tranquilo? Beleza. Beleza? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? No princípio, não. Então, deixa eu só fazer aqui um último comentário. No Evangelho de João, fazendo aquelas divisões, você pode ver que agora a gente passou esse esboço, nós nem trabalhamos das divisões. Mas deixa eu fazer aqui um comentário muito interessante, irmãos. Eu não sei se você já notou, mas o Evangelho de João,
ele é um evangelho praticamente, a grande parte da obra de João, ele retrata os últimos meses de Jesus. Já pararam para pensar sobre isso? Se você pegar a Bíblia de vocês e forem ver no capítulo 10, no versículo de número 22, 10, 22, o que está escrito? O título aqui no meu é A Incredulidade dos Judeus. Então, olha que interessante. Quando nós pegamos aqui essa festa, que é a festa da dedicação, ou festa das luzes. Lembra que eu mencionei sobre a festa das luzes, irmãos? Lá dos Macabeus? É aqui. É interessante, né? Algumas versões vão trazer algumas notas de rodapé mencionando sobre isso. Inclusive alguns comentários falando sobre isso. É bem interessante que a gente começa a ver que daqui do capítulo 10 em diante, nós começamos a ver uma coisa muito curiosa, porque logo no capítulo 11, é cerca de um mês antes da morte de Jesus. Então, o capítulo 10, possivelmente, são 3 meses antes da morte de Jesus. Do capítulo 11, é um mês antes da morte de Jesus. E do capítulo 11 em diante, nós começamos a olhar algo bem curioso. No capítulo 12, é no sábado anterior à morte de Jesus. Olha como vai sendo, como João, ele dedica muitos dos textos dele exclusivamente às últimas semanas de Jesus. E olha que interessante, mais ainda, irmãos. No capítulo 12 é um sábado anterior. No versículo de número 12, de João 12, é o domingo da entrada triunfal, ou seja, a última semana. Aí, depois, do versículo de número 13 em diante, aí começa segunda-feira, terça-feira. No versículo 20, é terça-feira. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estudei esse assunto. Eu fiz um estudo sobre essa cronologia. E fiquei impressionado como João dedica muitos capítulos às últimas semanas. E agora o mais fascinante é isso. Do capítulo 13 em diante, é a despedida de Jesus. Quando Jesus ele faz aquela despedida. Do capítulo 13 até o final, se a gente pode dizer, até ali o momento da condenação, é aonde Jesus está fazendo a despedida deles lá no cenáculo com os apóstolos. Ou seja, olha que fantástico. Eu preguei em certa ocasião uma mensagem chamada a ceia de Jesus e dos apóstolos. Quando a gente pensa que Jesus foi fazer a ceia, o que ele falou durante aquilo? O período em que ele fez a ceia dele, que ele pediu para que uns servos preparassem o lugar. Se a gente quer entender um pouco daquela ceia, basta a gente ler do capítulo 13 em diante. O capítulo 13, o capítulo 14 sobre o Espírito Santo, o capítulo 15 sobre a videira e os ramos, o capítulo 16 sobre o Espírito Santo, o capítulo 17 a oração intercessória, e aí somente ali, no capítulo 18, que ele vai para o Getsemane e ele é preso. E mesmo assim, ainda aqui, a gente vê o seguinte, que ali no capítulo 18, pode ver que ainda ele vai ser preso lá para frente. No finalzinho do 18, ou melhor, no capítulo 18, logo no meio, aliás. Então, percebam que a ceia de Jesus e dos apóstolos, o que ele falou na última ceia? Do capítulo 13 ao capítulo 18.
Olha que fantástico, irmãos. Doutrinas do Espírito Santo, a intercessão, a oração intercessória, a videira e os ramos. Tudo foi uma mensagem exclusiva de Jesus a quem? Aos 12. Aí o Evangelho de João registra esse episódio maravilhoso. Fantástico, não? Mas em particular, né? E guardem bastante isso. Aquilo que ele menciona no capítulo 14, no capítulo 16, que é sobre o Espírito Santo, ele fala ao pé do ouvido dos 12. Fantástico. Uhum. Isso é fantástico. Só e para João ele. registra e passa para nós. Tá bom? Maravilha, meus irmãos? Sim. Então, vamos lá. Então, vou encerrar aqui a nossa... Alguma pergunta? Não, tranquilo. Não. Alguma dúvida? Não? Joia. Então, vamos encerrar.